O milagre que mudou a vida de Ricardo, da derrota à vitória na Igreja Universal. Ricardo sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele orgulhava-se de nunca ter deixado a família passar necessidade. Mas, em 2022, tudo desabou. Uma dívida antiga, que ele achava estar quitada, ressurgiu com juros abusivos. Os credores começaram a ameaçar, e, em poucos meses, a oficina foi penhorada. A vergonha foi tão grande que ele evitava até olhar nos olhos da esposa, Ana, e dos 2 filhos adolescentes. As noites eram as piores. Ricardo passava horas acordado, o coração apertado, suando frio só de pensar no futuro. Como vou sustentar minha família agora? Repetia em silêncio, enquanto as contas se acumulavam na mesa da cozinha. A pressão era tanta que ele começou a sentir dores no peito. Um dia, após uma crise de ansiedade tão forte que quase o levou ao pronto-socorro, Ana, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão e disse: Ricardo, nós precisamos de ajuda. Não é só dinheiro, é algo maior. Vamos na Igreja Universal. Minha irmã foi lá uma vez e disse que Deus opera milagres. Ricardo relutou. Ele não era de frequentar igrejas, mas a desesperança falava mais alto. No domingo seguinte, entraram juntos no templo da Universal na Zona Leste. O que ele viu ali o deixou sem palavras. Não era um culto comum, era uma corrente de fé. Pessoas orando com lágrimas, pastores ungidos impondo as mãos, gritos de libertação. No altar, uma mulher testemunhava que havia sido curada de um tumor após participar da Fogueira Santa de Israel. Ricardo sentiu algo estranho no peito, uma mistura de medo e esperança. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre financeiro, Ana o puxou pela mão. Vem, Ricardo. Deus pode mudar nossa história. Ele se ajoelhou, tremendo, enquanto o pastor ungia sua testa com óleo e orava com autoridade. Em nome de Jesus, quebra-se toda maldição de pobreza. Abre-se as janelas do céu sobre esta família. Ricardo não entendeu muito, mas quando o pastor gritou a receba, algo dentro dele parece que se rompeu. Ele começou a chorar sem controle, como se uma carga de anos estivesse saindo. Naquela noite, o pastor anunciou a campanha dos 7 dias de jejum e oração. Quem quiser ver o milagre, tem que crer e agir, disse. Ricardo, ainda abalado, decidiu participar. Todos os dias, ele e Ana iam à igreja. Jejuavam, oravam, davam o dízimo e as ofertas, mesmo que fosse pouco. No 4º dia, durante a corrente de oração das 10 horas, Ricardo sentiu uma paz que não sentia há anos. O pastor falou sobre abrir mão do controle e confiar em Deus. Deus não é homem para mentir, declarou. Ricardo repetia isso para si mesmo como um mantra. No 6º dia, algo inesperado aconteceu. Um antigo cliente, que Ricardo nem via há mais de 2 anos, apareceu na oficina, que, tecnicamente, já não era mais dele. Ricardo, ouvi dizer que você está passando aperto. Eu tenho um contrato grande com uma transportadora e preciso de um mecânico de confiança. Se você topa, é trabalho para 6 meses, com adiantamento. Ricardo quase caiu para trás. O valor do adiantamento era exatamente o necessário para quitar a dívida que o asfixiava e ainda sobrar para alugar um novo ponto. Mas o milagre não parou por aí. Na vigília de quinta-feira, enquanto Ricardo orava no altar, o pastor o chamou pelo nome sem nem saber sua história e disse: Deus está te dando não só a saída, mas a restauração. Você vai recuperar tudo em dobro. Uma semana depois, o advogado ligou: havia um erro no processo de penhora. A oficina poderia ser devolvida se ele quitasse uma multa reduzida. Com o dinheiro do novo contrato, Ricardo não só pagou tudo como ainda conseguiu reformar o local. No domingo seguinte, Ricardo subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele seguiu a filha mais nova, que chorava ao lado. Papai não sorria mais. Agora, ele canta até no banho, disse a menina, fazendo a igreja rir e chorar ao mesmo tempo. Ricardo abraçou Ana e falou: eu achava que tudo estava perdido. Mas Deus usou a Igreja Universal para me mostrar que, quando a gente entrega o impossível nas mãos dele, o milagre acontece. Não foi sorte, foi fé, obediência e a unção dessa casa. Hoje, a oficina de Ricardo está maior do que antes. Ele e Ana são dizimistas fiéis e participam de todas as campanhas. Aprendi que Deus não quer nos ver sofrendo, diz ele.
Mas a gente tem que fazer a nossa parte, crer, orar e não desistir. A Universal me ensinou que a vitória vem quando a gente coloca Deus em primeiro lugar até nas finanças. E toda vez que alguém pergunta como ele saiu da falência para a prosperidade em tão pouco tempo, Ricardo sorri e responde: não foi eu. Foi Deus, através da minha fé e dessa igreja que não desiste de ninguém. Ana e Ricardo não guardaram aquele milagre só para eles. Toda semana, na reunião dos empresários na Universal, eles compartilhavam o testemunho com quem chegava desanimado, com as contas no vermelho ou prestes a fechar as portas. Se Deus fez por nós, Ele faz por você também, dizia Ana, com os olhos brilhando, enquanto distribuía folhetos da campanha de prosperidade que tinha mudado suas vidas. Um dia, um jovem chamado Mateus, dono de uma pequena padaria no bairro, chegou até eles depois do culto. As mãos trêmulas, ele mostrou as notificações de dívidas que não conseguia pagar. Já tentei de tudo. Até pensei em vender o ponto, confessou, com a voz embargada. Ricardo colocou a mão no ombro dele e falou firme: você veio ao lugar certo. Aqui, a gente não desiste. Aqui, a gente ora e age. Naquela mesma noite, Mateus participou da corrente de prosperidade. Seguiu cada orientação, separou o dízimo mesmo com as contas atrasadas, jejuou nas sextas-feiras e começou a declarar: meu negócio é abençoado porque eu sou filho de Deus. Não foi fácil. Os primeiros dias foram de luta, mas ele não desistiu. Uma semana depois, um cliente antigo, que havia sumido há meses, apareceu na padaria com um pedido grande para um evento. Depois, veio o outro. E outro. Em menos de 30 dias, Mateus quitou as dívidas mais urgentes e ainda sobrou para reformar a fachada do estabelecimento. Quando ele voltou à igreja para agradecer, o pastor o chamou ao altar. Esse é o poder de Deus na vida de quem obedece, disse, enquanto a congregação aplaudia. Mateus, com lágrimas nos olhos, segurou o microfone e falou: eu vim aqui achando que era o fim. Mas Deus usou essa igreja para me mostrar que, quando a gente faz a parte da gente, Ele faz a parte dele e a parte dele é sempre maior. Ricardo e Ana sorriam no banco, sabendo que aquilo era só o começo. Porque na Universal, milagres não são exceção, são a regra para quem crê. E cada vida transformada se torna uma prova de que, quando Deus entra na história, até o impossível vira testemunho. Hoje, a padaria de Mateus é referência no bairro. Ele contrata pessoas da comunidade, apoia as campanhas da igreja e, toda vez que um novo empresário chega desanimado, repete as mesmas palavras que ouviu de Ricardo: não é sorte. Não é coincidência. É Deus orando a fé de quem não desiste. E aqui, ninguém fica para trás. Mateus não imaginava que, poucos anos depois, aquele mesmo balcão de pães quentinhos se tornaria um ponto de oração espontâneo. Tudo começou quando uma senhora chamada Dona Maria entrou na padaria com os olhos inchados de chorar. Ela segurou um pão de queijo com as mãos trêmulas e, entre soluços, contou que o filho, Vitor, tinha caído em depressão depois de perder o emprego. Já tentei de tudo, meu filho, até remédio forte o médico receitou, mas ele não sai do quarto. Tenho medo de perder ele de vez. Mateus largou a espátula, enxugou as mãos na frente do avental e olhou firme para Dona Maria. A senhora já levou ele na Universal? Ela balançou a cabeça, envergonhada. Não tenho coragem de insistir, ele diz que Deus esqueceu da gente. Mateus sorriu, daquele jeito que só quem já viu o impossível virar realidade consegue sorrir. Deus não esquece, Dona Maria. Às vezes a gente é que precisa lembrar ele que a gente ainda tá na briga. Pegou um papel, anotou o endereço da igreja mais próxima e o horário da reunião de libertação. Leva ele hoje à noite. Se precisar, eu mesmo vou buscar vocês. E foi o que fez. Naquela mesma noite, Mateus fechou a padaria mais cedo, passou no prédio simples onde Dona Maria morava e, com um abraço firme, levou Vitor até a Universal. O rapaz entrou de cabeça baixa, os ombros curvados como se carregasse o mundo nas costas. Mas quando o pastor começou a orar, falando sobre como Deus restaura sonhos que o inimigo roubou, algo dentro de Vitor se mexeu. Não foi instantâneo, não é assim que Deus costuma agir. Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, Vitor chorou. E não foram lágrimas de desespero, foram lágrimas de quem finalmente deixa Deus tocar na ferida. As semanas seguintes não foram fáceis.
Vitor ainda tinha dias em que a tristeza apertava o peito, mas agora ele tinha algo que não tinha antes, uma comunidade que orava por ele, um emprego na padaria do Mateus, mesmo que no começo fosse só empacotar pães, e, principalmente, a certeza de que não estava sozinho. Dona Maria, que antes só sabia rezar o terço em casa, agora ia toda quarta-feira à reunião das mães que oram pelos filhos. E Mateus? Ele só sorria, porque via ali a mesma mão de Deus que um dia tinha segurado a dele quando tudo parecia perdido. Um ano depois, quem passava em frente à padaria via um cartaz novo na vitrine: aqui a gente vende pão e esperança. Se você tá passando aperto, pergunta pelo Vitor, ele entende. E era a verdade. Vitor, que antes não conseguia nem sair da cama, agora era quem atendia os clientes com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo. Se Deus mudou minha história, pode mudar a sua também, ele dizia, enquanto embrulhava um pão francês com cuidado. Só não desista antes do milagre. E os milagres continuavam. Como de seu João, o aposentado que chegou na padaria pedindo fiado porque a pensão não tinha dado para o remédio da pressão. Mateus não só deu o pão de graça como levou ele na igreja no domingo seguinte, onde seu João ouviu pela primeira vez que Deus não é só para os jovens, mas para quem tem cabelo branco e fé no coração. Ou como a história de Juliana, a adolescente grávida que pensou em abortar até Mateus e Vitor levarem ela para conversar com a pastora, que mostrou como Deus transformava a vergonha em propósito. A padaria de Mateus já não era só um negócio. Era um farol. Um lugar onde as pessoas entravam buscando comida e saíam com algo muito maior, a certeza de que, não importa o tamanho do problema, Deus tem uma saída. E que, na Universal, ninguém fica para trás porque quando um se levanta, ele puxa outros junto. Mateus ainda se emociona quando lembra daquela noite em que chegou quebrado na igreja, pronto para desistir de tudo. Hoje, ele sabe, o milagre não foi só o dinheiro que apareceu, não foi só a padaria que prosperou. O verdadeiro milagre foi descobrir que Deus não precisa de gente perfeita, ele precisa de gente disposta. Disposta a crer, a obedecer, a estender a mão para quem está caindo. Porque assim como Ricardo e Ana fizeram por ele, agora Mateus fazia por outros. E assim a corrente do bem não parava. E toda vez que um novo cliente entrava na padaria e via aquele homem de avental, com as mãos cheias de farinha e os olhos brilhando de gratidão, ouvia a mesma pergunta: você já foi na Universal? Porque Mateus tinha aprendido que milagre não é só para quem precisa, é para quem compartilha. E que a maior bênção não é receber, é ser usado por Deus para mudar uma vida. Uma de cada vez. Era uma tarde de sábado quando a porta da padaria se abriu com um barulho de sineta, e Mateus levantou os olhos do balcão, ainda com as mãos enfarinhadas. Uma mulher entrou, carregando uma criança no colo e uma bolsa surrada no ombro. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado o caminho todo até ali. A menina, de não mais que 5 anos, apertava contra o peito um ursinho de pelúcia remendado, olhando tudo em volta com uma curiosidade triste. Boa tarde, disse Mateus, secando as mãos no avental. Em que posso ajudar? A mulher hesitou, como se as palavras custassem a sair. Então, com voz embargada, ela falou: Eu não tenho dinheiro, moço. Mas minha filha não come direito faz 2 dias. Se o senhor puder me dar qualquer coisa, um pão velho, um pedaço de bolo. Eu pago quando arrumar um trabalho. Mateus sentiu algo apertar dentro do peito. Ele conhecia aquele desespero. Conhecia a vergonha de pedir, a dor de não ter o que dar para quem se ama. Sem dizer nada, ele contornou o balcão e foi até a vitrine. Pegou 2 pães franceses ainda quentinhos, um pedaço de bolo de chocolate e colocou tudo em um saco. Depois, como se fosse um impulso, acrescentou um suco de caixinha e um pacote de bolachas. Leva isso para ela, disse, entregando o saco. E para a senhora também. A mulher balançou a cabeça, os olhos cheios d'água. Mas eu não posso pagar. Não é para pagar, Mateus sorriu. É de graça. Como alguém um dia fez por mim. Ela não entendeu direito, mas aceitou o saco, agradecendo entre lágrimas. Enquanto saía, Mateus notou que a menina olhava para ele com os olhinhos brilhantes, como se tivesse visto um anjo. Aquilo mexeu tanto com ele que, quando a porta se fechou, Mateus apoiou as mãos no balcão e respirou fundo. Senhor, murmurou, usa a minha vida. Naquela noite, depois de fechar a padaria, Mateus não foi direto para casa.
Em vez disso, entrou na Universal mais próxima, como fazia sempre que o coração estava cheio demais. O pastor estava no altar, falando sobre a multiplicação dos pães, e Mateus sentiu um arrepio. Era como se Deus estivesse falando direto com ele. Às vezes, nós pensamos que não temos nada para oferecer, disse o pastor. Mas quando colocamos nas mãos de Deus, Ele multiplica. Um pão vira 10. Uma fé pequena vira um milagre. Mateus fechou os olhos e lembrou da mulher, da menina, do saco de pães. Lembrou de quando ele mesmo era aquele que não tinha nada. E então, como um raio, uma ideia veio à sua mente: e se a padaria pudesse ser mais do que um negócio? E se ela fosse um lugar onde Deus pudesse multiplicar não só pães, mas esperança? No dia seguinte, Mateus chegou cedo e escreveu em um papel: todo sábado, das 8 horas às 10 horas, café da manhã solidário. Venha, mesmo sem dinheiro. Colocou o cartaz na porta e rezou para que Deus abençoasse aquela semente. Não demorou para o primeiro sábado chegar. E, para surpresa de Mateus, não veio só uma ou duas pessoas. Vieram famílias inteiras, desempregados, idosos sozinhos, mães com crianças no colo. Alguns entraram com vergonha, outros com lágrimas nos olhos, mas todos saíram com o estômago cheio e um sorriso no rosto. E Mateus, com as mãos cansadas de tanto servir, sentia o coração leve, como se cada pão dado fosse uma oração respondida. Uma das mulheres que atenderam naquele dia era Dona Marisa, uma senhora de cabelos brancos que vivia catando papelão para sobreviver. Ela segurou a mão de Mateus com força e disse: Filho, você não sabe o que isso significa pra gente. Deus te abençoe muito. Mateus sorriu. Não sou eu, Dona Marisa. É Deus quem está abençoando a gente. E era a verdade. Porque quanto mais ele dava, mais a padaria prosperava. Os clientes fiéis não só continuaram comprando como começaram a doar alimentos para o café solidário. Um fornecedor, ao saber da iniciativa, passou a dar desconto nos ingredientes. Até um jornal local fez uma matéria, e mais pessoas começaram a aparecer, não só para receber, mas para ajudar. Um dia, a mulher que havia entrado chorando na padaria voltou. Dessa vez, ela estava arrumada, com um vestido simples mas limpo, e a menina, agora sorridente, carregava uma mochila nova. Consegui um trabalho, disse ela, emocionada. Como limpadora numa escola. Não é muito, mas é um começo. E queria agradecer ao Senhor. Porque se não fosse aquele dia, eu não sei o que teria feito. Mateus abanou a cabeça, com os olhos úmidos. Não precisa agradecer a mim. Agradeça a Deus. E quando puder, faça por alguém também. Porque a bênção não é para ficar guardada. A mulher assentiu, e antes de sair, perguntou: O senhor frequenta alguma igreja? Mateus sorriu, como sempre fazia quando essa pergunta vinha. Sim. Eu vou na Universal. Lá eu aprendi que Deus não olha para a gente pelo que a gente tem, mas pelo que a gente faz com o que Ele nos dá. E assim, a corrente continuou. Porque o milagre não é só uma resposta, é um chamado. E Mateus havia entendido que a maior riqueza não era ter, mas ser um canal. Um canal de amor, de fé, de pão partido e multiplicado. E toda vez que ele olhava para trás, via não só uma padaria de sucesso, mas vidas transformadas. Vidas que, como a dele, tinham encontrado não só o pão de cada dia, mas a razão para seguir em frente. Anos se passaram, e a padaria de Mateus já não era mais só um ponto de venda no bairro. Era um lugar onde as pessoas iam não apenas para comprar pão, mas para encontrar esperança. Muitas vezes, enquanto amassava massa ou atendia os clientes, ele ouvia histórias de luta, de sonhos quase abandonados, de famílias que não sabiam como chegariam ao fim do mês. E Mateus, com aquele mesmo sorriso tranquilo, sempre encontrava uma maneira de estender a mão. Foi numa tarde de sábado, quando o sol já começava a se esconder atrás dos prédios, que uma moça chamada Ana entrou na padaria. Ela estava com os olhos inchados, como se tivesse chorado muito, e segurava uma criança no colo, um menino de uns 2 anos, com olheiras fundas. Mateus percebeu logo que algo não estava bem. Boa tarde, minha filha. O que a senhora precisa? Perguntou, secando as mãos no avental. Ana hesitou, olhando para os pães como se não soubesse por onde começar. Eu não tenho dinheiro hoje, moço.
Mas meu filho não come nada desde ontem. Eu só queria ver se a senhora podia me dar um pedaço de pão, qualquer coisa. Mateus não deixou ela terminar. Ele já estava pegando uma sacola e enchendo com pães, bolachas e até um pedaço de bolo que tinha sobrado. Leva isso aqui, minha filha. E não precisa pagar nada não. Deus proveu para você hoje. Ana tentou recusar, envergonhada, mas Mateus colocou a sacola em suas mãos com firmeza. Não é esmola, não. É uma bênção. Deus usa as mãos de quem quer ser usado. E hoje Ele está usando as minhas para te ajudar. A mulher saiu chorando, agradecendo entre soluços. Mateus ficou olhando pela porta, com o coração apertado, mas também cheio de uma paz que só quem já viu Deus agir entende. Na semana seguinte, Ana voltou. Desta vez, não estava sozinha. Junto com ela, vieram 3 mulheres do bairro, todas com crianças no colo, todas com a mesma expressão de cansaço e desespero. Mateus não pensou 2 vezes. Atendeu a todas, deu comida, ouviu suas histórias e, no final, fez o que sempre fazia, convidou elas para conhecerem a igreja. Lá a gente aprende que Deus não esquece de ninguém. Ele vê a gente no fundo do poço e estende a mão. Vocês não estão sozinhas não. Uma das mulheres, chamada Marisa, olhou para ele com desconfiança. Mas pastor, a gente já tentou de tudo. Rezar, pedir, chorar, e nada muda. Mateus sorriu, como se já tivesse ouvido aquela pergunta 1000 vezes. Mudar, muda. Mas às vezes Deus quer que a gente dê o primeiro passo. Ele não joga a bênção no nosso colo não. A gente tem que ir atrás, tem que acreditar, tem que lutar. E na igreja, a gente aprende como fazer isso. Elas aceitaram o convite. E naquele domingo, Mateus as levou para a Universal. Não foi fácil. Algumas resistiram, outras choraram durante o culto, mas todas saíram de lá diferentes. Porque quando a palavra de Deus toca um coração quebrado, algo novo começa a nascer. Dias depois, Marisa voltou à padaria. Desta vez, não era para pedir, mas para agradecer. Pastor Mateus, eu arrumei um trabalho. Não é grande coisa, mas é um começo. E minha filha tá melhor, não tá mais doente como tava. Obrigada por não desistir da gente. Mateus abraçou ela, emocionado. Não fui eu, minha filha. Foi Deus. Ele só precisava que você confiasse nele de novo. E assim, a corrente continuou. Porque o milagre nunca é só para um. É como uma pedra jogada no lago, as ondas vão longe, alcançam quem a gente nem conhece. Mateus já tinha visto isso acontecer muitas vezes. Pessoas que chegavam na padaria pedindo migalhas e saíam com a vida transformada. Alguns voltavam só para contar que tinham conseguido um emprego. Outros, para dizer que tinham superado uma doença. Outros ainda, para trazer mais gente, porque queriam que seus amigos e familiares também conhecessem aquele Deus que não desiste de ninguém. Um dia, um homem de terno entrou na padaria. Era um executivo, daqueles que sempre passavam correndo pela rua, com o celular na mão e o rosto sério. Mas naquele dia, ele parou em frente ao balcão e olhou para Mateus com um brilho diferente nos olhos. O senhor é o dono aqui? Sou eu mesmo, respondeu Mateus, ainda com farinha nas mãos. Meu nome é Carlos. Eu passei por aqui há uns meses e vi o senhor dando comida para uma moça com uma criança. Na época, eu pensei, esse homem é louco, vai falir assim. Mas hoje eu voltei porque eu preciso de um milagre também. Mateus largou o que estava fazendo e olhou nos olhos daquele homem. Então o senhor veio no lugar certo. Porque aqui a gente não vende só pão. A gente serve milagres. E o melhor, de graça. Carlos baixou a cabeça, como se estivesse envergonhado. Eu perdi tudo. Minha empresa faliu, minha família me deixou. Eu não tenho mais nada. Mateus colocou a mão no ombro dele. Você tem sim. Você tem Deus. E enquanto você tiver Ele, nada está perdido. Naquele dia, Carlos não saiu da padaria com um pão. Saiu com um convite para a igreja. E com a certeza de que, não importava o tamanho do buraco em que ele tinha caído, ainda havia uma mão estendida para puxá-lo para fora. Porque assim é a obra de Deus.
Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E Mateus, aquele homem que já tinha sido um menino faminto nas ruas, agora era um instrumento nas mãos do Pai. Não por causa do dinheiro, não por causa do sucesso, mas porque ele tinha aprendido a lição mais importante: a bênção não é para guardar. É para repartir. E assim, entre farinha, fé e muito amor, a padaria de Mateus continuou sendo um lugar onde os milagres não só aconteciam, como se multiplicavam. Porque quando a gente abre a mão para dar, Deus abre os céus para abençoar. E essa história, meu amigo, ainda não acabou. Ela continua todos os dias, em cada vida que é tocada, em cada coração que se abre para acreditar de novo. Porque Deus é fiel. Sempre. O milagre completo. Naquela manhã, quando o último pão foi distribuído e as prateleiras estavam vazias, Mateus olhou para a fila de pessoas que ainda guardavam. Seu coração apertou, mas suas mãos não tremeram. Senhor, tu sabes que não tenho mais nada, sussurrou. Foi então que a porta da padaria se abriu com um vento suave, e um homem desconhecido entrou carregando sacos de farinha. Um amigo me pediu para trazer isso aqui, disse, sorrindo, antes de desaparecer como se nunca tivesse existido. Os sacos eram suficientes para alimentar todos. E não era farinha qualquer, era a melhor que Mateus já vira. Enquanto amassava a massa com lágrimas nos olhos, soube que aquele era o selo de Deus, não um fim, mas um recado: confie. Eu provejo. Os pães saíram do forno dourados, quentes, perfumados. E algo extraordinário aconteceu: ao partirem o primeiro pão, perceberam que não diminuía. Cada pedaço que davam, outro aparecia. As pessoas choravam, abraçavam-se, e até os mais céticos se ajoelhavam. Não era magia, era graça. Era Deus mostrando que, quando damos o pouco que temos, Ele multiplica o impossível. Reflexão final. A vida de Mateus nos ensina que os milagres não são feitos de abundância, mas de entrega. Deus não precisa de nossos recursos, Ele quer nosso sim. A padaria era pequena, os pães eram simples, mas o amor era genuíno. E é assim que Deus age, através de mãos dispostas a servir, corações dispostos a acreditar e vidas dispostas a se doar. Lição de vida. O verdadeiro milagre não está em ver o mar se abrir, mas em ter coragem de molhar os pés quando a água ainda está alta. Não está em ter muito, mas em dar tudo até o último pedaço de pão, até a última esperança. Porque quando abrimos a mão, Deus abre o céu. E a história de Mateus? Ela não terminou. Ela vive em você, hoje, cada vez que escolhe ser a mão estendida de Deus para alguém. Afinal, bênçãos não são para guardar. São para repartir e assim, multiplicar a fé, o amor e a certeza de que, no reino de Deus, nunca falta.